Olá, pessoal querido, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui empenhados em estudar, a espiritualidade de diversas formas. Não podemos ficar de braços cruzados nessa altura do campeonato aí, né? Transição planetária, né? Tudo envolvendo nossas personalidades, como estudamos no último vídeo, né? No penúltimo vídeo, na verdade. Estudamos as nossas personalidades, a nossa personalidade atual e as nossas personalidades do passado, das diversas eras. Qual a diferença, né? Qual a ligação entre elas? Eu espero que quem não viu o vídeo, que veja, porque é um assunto interessante, porque às vezes a gente pensa que a nossa personalidade atual é só essa, mas não é, né? Só essa. Ela é um apanhado da nossa personalidade de agora com todas as outras personalidades que já tivemos. Então, por isso que às vezes a gente ainda traz, né, ressentimentos, processos educativos que a gente precisa acertar com o passado. Eu espero que vocês vejam, né, assim que tiverem um tempinho, agora no carnaval, né, estamos aí, né, no carnaval. E eu espero que vocês vejam esses vídeos num tempinho que vocês tiverem aí na casa de vocês ou onde vocês estiverem. Agradecendo sempre a todos aqui, a Alessandra Sodré, né, que ela botou um comentário a respeito dela mesma, né, que ela agora já não se sente tão mal como se sentia, né, antigamente. Então ela pergunta se ela queria que eu falasse como ficamos no plano astral após o desencarne, se deixamos aqui coisas mal resolvidas. Então, às vezes, mesmo nas colônias, mas com um sentimento de vazio, saudade dos entes queridos, nós vamos falar isso nos próximos vídeos, tá bom, Alessandra? O Paulo Douglas, a Júlia Ribeiro, né? A Solar System, que o nome dela é Gisele Regina Malon, porque eu pedi para vocês colocarem os nomes realmente de vocês, para poder a gente fazer a oração correta. Eu falei isso, não foi? A Mary Star, né? Que é Marister Trezini, o nome dela. A Rosa Boba, a Marta Maria, o Renato Pereira, a Júlia Wolff, Luciana Queiroz, né? Que está sempre conosco. O Ricardo Bombornati está sempre conosco há muito tempo. Miriam Soares, né? Nicole Nicolau, de uns tempos para cá está conosco. Plenitude 8020, Filomeno está sempre conosco também, de Cascais, Portugal. Reinaldo Neves também está há muito tempo conosco. Carla Polônio, também de Portugal. Marina da Glória, Sirlene Silva, esses todos estão há muito tempo comigo, pessoal, aqui no canal. Há muito tempo. A Raquel Moraes, né? A Joselma Pereira, Maria Neves Lopes, que ela é portuguesa de Funchal, né, Ilha da Madeira. Eu tenho antecedentes lá, né? Eu tenho meus parentes antigos, bisavós lá de Funchal, Ilha da Madeira. São Miguel Açores, que é a Marina Matos, está sempre conosco também. Viviane Castelli está sempre conosco. Sidneide Vitoriano. A Ludmila Freitas, que é minha filha. Neuza Cardoso, tá? Que ela pede orações, aí dá um bocado de nomes aqui. Então, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos falar a respeito de algumas perguntas que estão nesses comentários aí desse vídeo que eu acabei de falar. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de abortamentos espontâneos. Além do abortamento espontâneo, nós vamos falar também como o aborto normal, ele pode ser feito porque a pessoa quer mesmo, consciente, como ele pode ser, né, prejudicial após tantas gerações. Vamos até começar com esse tema aqui, como é que o aborto pode ser prejudicial mesmo após tantas gerações futuras, né? Porque o aborto ele vai ser prejudicial até a quinta geração no mínimo, né? Falamos até um pedacinho no último vídeo. Então, vou falar para vocês que a mecânica, pessoal, a mecânica é simples, né? Os seres umbralinos têm acesso ao corpo, né? Eles têm acesso ao corpo e aura da família, né?
subindo e utilizando do DNA do feto que foi magiado, né? Onde então se infiltram e vão causando confusão na família, as confusões generalizadas. Lembrando que para cada abortado existem cerca de 10 obsessores atuando, né, no campo energético da família. Olha só, não é simplesmente ir ali fazer o aborto, acabou, né? Matou, foi um assassino porque matou um ser indefeso, né? E ainda está carregando 10 obsessores que vai prejudicar o DNA de toda a família por 5 gerações futuras, né? Então esse abortado aí, esses obsessores, melhor dizendo, vão atuar, né, no campo energético da família. E a maioria desses obsessores já são desafetos antigos, né, dessas pessoas que ainda vão reencarnar até a 5ª geração. Olha só que interessante a gente entender isso, né? Claro que os magos negros ou os demais seres já armam, né, aquela parafernália, aquele circo para tudo dar errado para a pessoa que fez. Então é por isso que quando se tem um aborto, cria-se um campo muito vulnerável no ser humano, em virtude do crime que foi ocorrido. Na verdade é um crime, porque o espírito já estava designado para vir naquele corpinho, então é realmente um crime, né? Por isso há tantas brigas e dificuldades naquela família. O campo energético fica continuamente puxando a pessoa para baixo, roubando aquelas energias. E quais são os possíveis sintomas de um processo obsessivo através dos abortados? Porque eles usam os abortados como cascões. Vocês estão compreendendo? Como cascões. Lembrando que todos os sintomas podem ser igualmente transferidos aos descendentes do casal que abortou, tá? Como o aborto pode afetar gerações vindouras. Então, todos esses sintomas passam para outras pessoas futuras. Olha só, que ainda vão nascer, que também sempre tem um obsessor, que para que a gente esteja aqui na Terra, significa que nós vimos para cá com muitos erros que a gente precisa consertar. Isso é lógico, eu já falei isso em muitos vídeos, que ninguém está aqui porque é santo, né? Aqui não tem santinho aqui. Ninguém aqui é coitadinho que nasce. Tudo que aqui acontece porque a gente precisa passar por processos educativos e disciplinares. É uma escola a Terra, né? Eu já falei isso. Então, os sintomas são depressão. A pessoa é sugada energeticamente pelos umbralinos. Esses sintomas que eu estou lendo aqui são sintomas de pessoas que vão nascer até a 5ª geração. Olha só. Fibromialgias, né? Porque o campo energético puxa a pessoa para baixo. Então, dá as dores, né, nas juntas, né, nos nervos, nos tendões, da fibromialgia. E isso da pessoa que abortou, do casal que abortou até a outra geração, até a 5ª geração. Síndrome do pânico e sentimento de perseguição, né? Aí parece óbvio isso, sentimento de perseguição, porque às vezes também, se o espírito abortado não gostou do que foi feito, porque ele foi abortado conscientemente pelos pais ou por um deles, logicamente que vai ter esse sentimento, vai dar esse sentimento de vingança nele. E vai dar na pessoa que abortou o sentimento de perseguição, né? Todos os radares da pessoa afetada ficam em alerta, né? Com toda essa situação rondando o seu campo energético. Por isso que às vezes não dorme, às vezes não tem vontade de comer, perde emprego, essas coisas. Drogas e álcool. Os umbralinos afundam a pessoa cada vez mais no lodaçal. Quanto mais fundo, melhor para eles, né? Para destruir a família. Surgem amiguinhos virtuais, amiguinhos imaginários, né? Aí, às vezes, tem uma criança na família que fala com um amiguinho imaginário, não é isso? Uma criança, um outro filho que o casal já tinha, ou que ainda vai ter, né? Que vê amiguinhos imaginários, né? Às vezes são apenas irmãozinhos que não vieram, né? Ou crianças espirituais mesmo. O sintoma do aborto não é o amiguinho imaginário, mas sim
se houver o terror com a presença espiritual. Muitas vezes a criança tem tanto terror que não consegue dormir. A criança da família, que ainda está agora com o casal que abortou, vocês estão compreendendo, né? Ou as crianças que vão nascer dentro dessa quinta geração aí, né, do casal. Então tem terror, então não consegue dormir, tem pesadelos e por consequência os pais também não dormem, né? Prejudicando toda a família, criando muita confusão, porque às vezes a mãe tem que sair para trabalhar, o pai tem que sair para trabalhar e não consegue dormir com a criança chorando. Isso também, né, pode ocorrer com autistas, mas isso não é via de regra. O autista normalmente, já me perguntaram uma vez para falar sobre autistas, né? Os autistas podem estar sendo perseguidos por esses irmãozinhos aí que não vieram, de gerações passadas deles, não desse casal de agora, pais do autista. Vocês estão compreendendo? Às vezes não são os pais do autista, mas são, como via de regra, é uma continuidade, não é? Uma continuidade. Vocês vejam que acontece com os autistas, né? Não é via de regra, mas eles estão no meio disso aí. Quebra de ossos ou doenças nos membros inferiores. Dá isso muito também, pessoal, porque fica muito ligada ao planeta, a parte terrena realmente sutil do planeta. Por isso, dá mais perturbações nos membros inferiores, né? Da bacia para baixo, né? Vamos dizer assim, pernas, pés, né? Fêmur, quebra de fêmur, né? Quebra de ossos. Então são os chakras terrenos, né? O chakra básico, porque esses chakras terrenos, eles estão localizados abaixo da linha da cintura. Então a gente mexe com o plexo solar, mexe com o sacral, né? Sexual e o esplênico, e mexe com o básico, o chakra raiz, né? O chakra base. Por isso há essas perturbações nessas áreas, né? Que são os mais atingidos nas obsessões facilitadas pelos abortos. Então, abortos, isso aí o pai pode ficar entrevado e não poder trabalhar, a mãe pode ficar entrevada e não poder trabalhar, ou já vem trazendo no DNA alguns obsessores de abortos provocados por mães, por avós, por bisavós, tatravós. Vocês estão compreendendo aqui a ligação do DNA? Problemas de próstata, né? A culpa ou a responsabilidade energética pelo aborto atinge os órgãos reprodutores, desencadeando doenças, também os problemas nas mamas e útero e os ovários, né? Da mesma forma que na próstata, os órgãos reprodutores femininos são muito atingidos e são sintomas clássicos da infestação energética por aborto. Sempre lembrando a vocês que nós estamos falando aqui dos abortos que vieram da quinta geração de vocês, e ou que vocês estão provocando aborto para mais 5 gerações. Presta bem atenção nesse assunto, nesse ponto aí. Presta bem atenção. Nesse caso, as mamas, como símbolo máximo da ligação mãe-filho, são muito atingidas. Câncer de mama, então, é porque houve, tá, abortos na família, da quinta geração até chegar na pessoa que fez atualmente, e que vai atingir mais 5 gerações futuras. Vocês estão compreendendo? É sério o caso, né, pessoal? O caso é muito sério, muito mesmo. Então pense muito antes de produzir uma coisa dessa na sua vida. O aborto, ele não acontece só materialmente, tá? Ele vai trazer uma série de consequências muito drásticas, tá? E muito difíceis de vocês corrigirem no futuro, em outras encarnações. Como a gente estuda todas as nossas reencarnações, a gente quer uma reencarnação melhor, né? Mais produtiva, mais feliz, a gente tem que estudar essa reencarnação de agora, não é isso? Os obsessores é outro ponto, são espíritos que não sobem, que ficam vagando, né, assombrando ou vampirizando a família. É claro que essa interferência causa todo tipo de desavença na família, né?
separações, tristezas de todas as formas, também problemas como psicoses, surtos, bipolaridade e diversos tipos de problemas mentais. Problemas mentais são muito ligados a abortos do passado e abortos do futuro, ou abortos que estejam fazendo no presente. Temos as famílias com problemas financeiros, também é outro sintoma, né? Financeiros sérios, né? Problemas financeiros sérios. Muitas vezes os familiares são unidos, mas a parte financeira é muito prejudicada. A empresa não anda se houver uma, a herança para receber não sai, são roubados constantemente. Aliás, o próprio roubo físico já denota um grande problema de roubo energético. Quem é muito roubado aí, que a gente vê os furtos de celulares, de cordãozinho, que a gente vê pela TV, né? Aparecendo roubos de carro, os ladrões invadindo e roubando, já é um sinal, né, de roubo energético, porque um roubo físico, ele tem tudo a ver com o roubo energético, tá bom? Causado e facilitado por muitas vezes por problemas com abortos. Olha só, é uma identificação muito óbvia, diz a espiritualidade. Uma identificação muito ligada ao aborto, tá bom? Depois de tudo acertado, é incrível como a coisa muda, né? É muita tristeza e maldade, né? Não é mesmo? Porque a gente vê isso aí, a gente fica com uma pena, né? A gente olha na TV os roubos de carro, né? Sai todo mundo do carro, os bandidos cercam o carro, botam as pessoas para fora, carregam os carros, às vezes até com a criancinha dentro, não deixam a mãe retirar a criança de dentro. É muita tristeza, pessoal. A gente olha assim, é muita tristeza e maldade, mas se a gente for parar para analisar, diz a espiritualidade que isso está muito ligado a abortos. Olha só, muito ligado a abortos, que coisa mais triste, muito triste. Muito triste, pessoal. Porém, já no mesmo trecho que nós temos da Bíblia, temos certeza de que a misericórdia divina está sempre atenta e pronta para nos recompensar quando corrigimos um erro. Ou seja, a gente precisa corrigir um erro. Esse vídeo, eu faço questão que vocês passem esse vídeo, esse link desse vídeo para alguém que vocês conheçam que fez aborto, tá? Porque ele é muito importante, tá? Porque a pessoa pode estar sendo sugada energeticamente em todos os sentidos da vida, né? Psiquicamente, bioenergeticamente, fisicamente, está sendo sugada e não percebe porque fez um aborto, né? Então diz a Bíblia, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então até 1000 gerações, quem se arrepende e quem faz as coisas a partir de agora perfeitas, né? Deus recompensa até com 1000 gerações vigiando e tomando conta, né? Então, se as consequências de um erro podem se perpetuar por até 4 gerações ou 5 de uma família, os benefícios da correção desse mesmo erro se perpetuam por 1000 gerações. Então, nós temos que ver que as nossas gerações que estão aí, que já, para nós que já temos filhos grandes, netos, eu já tenho até um bisneto, né? Isso se perpetua, né, pessoal? Não vamos ficar parados aí fazendo aborto, fazendo obras de macumbaria para os outros, botando os outros na justiça por casos banais, né? Ficarmos aí pensando em besteira para produzir um mal para alguém. Isso tudo volta, né? Volta. Então a gente tem que olhar pela nossa família que já está aí, pelos nossos futuros descendentes. Temos que olhar por todos. E é muito bom passar esse vídeo adiante, né? Ou seja, basta que apenas uma pessoa da família tome a iniciativa, né? A iniciativa de resolver uma situação caótica, né? Para que toda a sua descendência e colateralidade, em termos quânticos até a ancestralidade, seja beneficiada, né, pessoal? Não é maravilhoso, gente, o amor de Deus? Em Deus vai nos perpetuar com a bênção até 1000 gerações, diz, né, a Bíblia, tá? Então nós precisamos, pessoal, olhar
por tudo isso e não impedir, tentar impedir, né, que alguém que esteja com este propósito do aborto desista, né? Agora nós temos a segunda parte do nosso vídeo, que são os abortamentos espontâneos. Esses não tem nada a ver com esse tema que a gente está falando aqui, né? De abortos que vão afetar até a quinta geração futura. E que a gente pode estar sendo afetado por até a quinta geração passada, né? Os abortamentos espontâneos, por que acontece nesses casos? O espírito que se preparava para reencarnar, né? E naquele corpo que estava em formação. E por que acontece isso, né? Então, o que acontece? Isso se dá porque o espírito, né? O espírito que... Tem 2 pontos aí nesse caso, 2 pontos, né? O espírito, porque ocorrem esses abortos, né? Aqui agora nós estamos nesse tema aí, o aborto espontâneo. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, interessou-se pela delicada questão. As respostas lúcidas dos grandes espíritos de luz que a gente encontra no livro dos Espíritos. Em síntese, esclarecem os mensageiros celestes que as mais das vezes esses eventos, pessoal, ocorrem, eventos espontâneos, né? Tem por causa as imperfeições da matéria. São 2 pontos, né? Na verdade aqui. Ou seja, as condições inadequadas do feto ou da gestante. São 2 pontos que aconteceu com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, antes de eu nascer, né? Ela teve 2 abortos espontâneos. Ela era louca por criança, era louca para ter um filho. Ela já estava com 8 anos de casamento quando eu nasci. Por quê? Porque ela teve 2 abortos espontâneos. Um com 4 meses e um com 3 meses. E ela teve que fazer tratamento prolongado para que eu pudesse nascer. Porque ela tinha o útero com problema. Já naquela época, olha só. Então, nesse caso, o feto se foram por causa da minha mãe, que tinha problema, não é? Não foi porque o espírito não quis nascer, né? Geralmente, de repente, pode ter sido até eu, né? Pode ter sido até eu que estava tentando vir, como nós vamos ver aqui mais adiante, né? Então, pode ser do feto ou da mãe. Nesse caso da minha mãe, o caso era o útero dela. De outras, o espírito reencarnante, temeroso das lutas que terá de enfrentar, né? Que terá de enfrentar nas lutas, né, vindouras aqui na Terra, ele desiste da reencarnação, volta atrás em sua decisão. Retirando-se o espírito que presidia ao fenômeno da reencarnação, a criança não vinga, a gestação não chega a termo. E a mãe fica desesperada, como a minha mãe ficou na época, né? Ficou muito doida mesmo, porque meu pai, e do segundo então, meu pai desceu naquela época de trem, na época, porque não tinha nem carro, desceu na época de trem para conseguir o remédio que o doutor tinha passado na cidade para ela. Quando ele chegou com o remédio, ela tinha acabado de abortar. Vocês estão compreendendo? Então, não foi caso nesse caso, foi caso porque a minha mãe não tinha como, né? E a gestação frustrada é dolorosa experiência para os pais e para o espírito em processo reencarnatório. Foi o que aconteceu com os meus pais, né? Como não existe sofrimento sem causa anterior, chega a esses corações como medida salutar para ajuste de débitos anteriores. Para o espírito que realizava a tentativa, sempre há a preciosa lição. Retornará ao palco da vida terrena após algum tempo, em novas circunstâncias. De repente, como eu estou falando aqui, pode ter sido eu mesma, né? Que voltei para eles. Pois quem aguarda o nascimento de um filho se constitui em doloroso transe, né? A frustração do processo dessa gestação que não vingou, não é mesmo? De um modo geral, volta o mesmo espírito, né? Olha só, de uma forma geral, por isso que eu estou achando que era eu mesma. Superadas as dificuldades, nesse caso do útero da minha mãe, que foi tratado, né? Para a nova reencarnação. Agora, se forem inviáveis as condições para ser agasalhado no ventre,
que elege para sua mãe engendra outras formas de chegar ao lar paterno, né? Pode chegar como um filho adotado, pode chegar como alguém que deu a criança, porque nesse caso aí, quando a minha mãe, desesperada por criança, ela queria de qualquer maneira ser mãe, né? Como ela já estava desistindo, com 8 anos de casamento, ela já estava desistindo. Aí, o que aconteceu? Só que meu pai não queria adotar filho de ninguém, porque ele tinha medo que depois que tivesse criado e bonito, e gordo e bem tratado, os pais verdadeiros, os pais biológicos, né, viessem e fizessem o requerimento da criança de volta, porque naquela época não tinha documento não, pessoal, que assinava para dar o filho não, em cartório, ou pegava num abrigo, e tinha todo aquele processo do juiz, não tinha não. Tipo, a pessoa tinha um filho e dava para um, dava para outro. Era assim antigamente. Eles me contaram. Então, o que acontece? Acontece que, nesse caso, uma vez, né, minha mãe louca para ter um filho, louca para ser mãe, ela descobriu lá minhas tias, né? A minha mãe chorava todos os dias nas casas das minhas tias, ela ia lá, reclamava que queria ser mãe, que tinha perdido mais um. Aí as minhas tias arranjaram lá um pessoal que tinha 7 filhos e tinham tido uma mais novinha, recém-nascida, e que queriam dar para o meu pai e para a minha mãe, porque era um casal que tinha condições de criar e que não estava conseguindo ter filhos, né? Aí minha tia mais velha, falecida minha tia Belmira, que Deus a tenha desencarnada, minha tia Belmira, portuguesa, ela arrumou essa criança. Aí começaram as minhas tias todas a procurarem enxoval daqui e dali, juntaram um enxoval grandão para a menina, era uma menina. Juntaram o enxoval todo e mais deixaram lá na casa dessa minha tia Belmira. Quando o meu pai chegou do trabalho, a minha mãe foi com muito tato, né? Falou com ele que tinha uma criança que a família queria dar e que já estava todas as minhas tias, tia Isaura, tia Hilda, tia Belmira, todas tinham juntado um enxoval para dar para minha mãe, todas as irmãs da minha mãe. Só que aquilo ali ficou uma frustração para minha mãe, porque quando o meu pai chegou, ela, com muito tato, contou para ele que queria, era só ir lá buscar a menina, que o casal ia lá dar a menina, que não queria nem saber onde eles moravam, e que ia buscar a menina porque já tinha todas as roupinhas de cama, né, de banho, a roupinha da criança. O que aconteceu? Meu pai negativo. Ela já estava, inclusive, a minha mãe, com alguma parte do enxoval em casa. Ela já tinha levado para casa para mostrar para ele. Aí ele, negativo. Meu pai tinha uma luz muito grande, né? Porque ele falou assim, negativo. Você não vai pegar a criança de ninguém. Porque não é nosso sangue, olha o que ele falou. Não é nosso sangue. As palavras deles foram essas, eles sempre contavam essa história. E que pode também esse casal procurar depois e voltar para requerer a criança depois que estiver grandinha, criada, linda com a gente. E não vai dar certo isso porque pode dar até polícia, né? Aí a minha mãe começou a chorar, teve que pegar a roupinha, levar para casa da minha tia que tinha arrumado toda essa história, né? E levou de volta. E meu pai falou assim, não chora porque nós ainda vamos ter um filho nosso. Olha só, meu pai. Ele falou, não chora, nós ainda vamos ter um filho nosso. 1 ano depois, minha mãe fazendo tratamento, aí a minha mãe ficou esperando a mim, né? Aí depois de 3 anos teve a minha irmã também. Ou seja, com o tratamento ela ficou boa, ficou curada do útero, né? Quando o doutor Cid, que era o médico do município na época, né? Doutor Cid, ele da Casa de Saúde Santo Antônio, ele falou, você tá curada, agora você já vai poder ficar grávida, né? A minha mãe toda eufórica, assim, e é que ficou, né? Ficou grávida e tal. Aí minha mãe mesmo, meu pai mesmo, compraram um enxoval e tudo, e mandou devolver todo o enxoval que as minhas tias tinham conseguido, devolveram para a família,
que a minha tia Belmira tinha arrumado a menina. Menina pobrezinha, a família era muito pobre. A minha tia Belmira pegou todas as roupas, todo o enxoval e deu para a família. Vocês estão compreendendo? Então, vocês vejam que o problema era da minha mãe, mas que foi resolvido, né, pessoal? Foi resolvido. Então, é muito bom isso, né? Quando essas questões, assim, das mulheres que querem ter filho e que Deus bota realmente com a fé que ela tinha, né? Minha mãe tinha muita fé em Deus, né? Eram muitas orações, era de tudo que ela fazia. Então, minha mãe tinha muita fé e Deus abençoou-a, né? Com 2 filhas. Eu e minha irmã, 3 anos mais nova do que eu. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer pergunta, vocês coloquem aqui, tá? Na descrição deste vídeo, aqui nos comentários deste vídeo. E tudo de bom para vocês, tá bom? Deus abençoe. Passe o link dos nossos canais. Tá aí no Mostrar Mais como vocês podem ajudar nosso canal. Tá aí tudinho. Deus abençoe a todos pela paciência de estar olhando aqui nossos vídeos. Deus abençoe a todos. Os nomes de vocês vão sempre para os nossos cadernos, tá? Eu gosto de falar o nome de vocês em voz alta para os mentores também ouvirem, né? Não só verem o livro, o que está escrito ali, mas verem também o que é posto ali. Então eu gosto muito, né? Tomando meu chazinho, eu vou fazendo a oração e vou pedindo por cada um, na medida do possível, que cada um seja beneficiado pela luz divina que desce dos céus, tá bom? Fiquem com Deus. Namastê para todos. Paz, saúde, harmonia, prosperidade é o que eu desejo. Estamos agora entrando na quaresma, né? Toda a tranquilidade do mundo, né? A gente deseja nesse período, né? Um período difícil. Estamos passando agora aqui uns 7 dias sem fazer nada de radiestesia, porque eu gosto no carnaval, né? Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, aqui nessa época, uma época muito precária, né? As energias são muito densas, todos os espíritos malignos descem para fazer bagunça, para fazer parte de todo esse aparato aí que o povo está nas ruas. Então a gente tem que ficar em oração. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Namastê para todos, tá? Prosperidade em cada coração aí, hein?